Síguenos para más información relacionada con hormigas y no olvides suscribirte. Pode começar? Pode. Então, bom dia a todos. Eu me chamo Vivian, eu sou estudante de Biologia pela Universidade Federal de Pelotas e faço parte do Laboratório de Comportamento e Ecologia de Formigas. Hoje eu vou apresentar o trabalho que é intitulado Nests and Trophobians, Exploring the Mutualistic Interaction Between Ants and Plants in the Brazilian Pampa Biome. Esse é um trabalho feito em colaboração com Thales German e sob orientação do professor Sebastian Sandoya. Bom, a gente sabe que as formigas elas são organismos dominantes na vegetação de ecossistemas tropicais, né? E uma das causas dessa dominância é a capacidade que elas têm de estabelecer interações com outros organismos. Uma dessas interações que é muito estudada envolve o mutualismo entre as formigas e as plantas, e acabando também nos benefícios que essas formigas acabam usufruindo. Além disso, essas interações mutualísticas entre plantas e insetos desempenham um papel fundamental na adaptação das plantas. E a defesa biótica anti-herbivoria é um ótimo exemplo desse tipo de interação. E no caso das formigas, então, elas acabam por proteger as plantas de seus inimigos naturais e, em troca, recebem, por exemplo, alimento ou abrigo. Hoje em dia, a gente acaba encontrando muito desses tipos de estudos em diversos ecossistemas pelo mundo. Só que aqui no Brasil, quando a gente fala no bioma pampa, a gente acaba vendo uma lacuna onde esses estudos não existem muito. E a falta de estudos, de conhecimento sobre a ecologia desses organismos, que são de extrema importância até para o manejo do sistema, indicação ambiental e até a importância econômica, acaba se tornando um grande empecilho para melhor entender, estudar e conservar esse ambiente que hoje é bastante afetado pela ação antrópica. Então, com isso, o nosso trabalho teve como objetivo estudar a interação mutualística entre uma espécie de formiga, Camponotus termitarius, e a planta Eryngium camissonis, que é conhecida como gravatado banhado. Mostrando, então, como a construção de ninhos satélites afeta nas relações formiga-planta, as consequências dessa relação, e também analisando as relações com trofobiontes, que a gente também acha nessas plantas. Então, o nosso estudo ele foi realizado numa área que pertence ao campus Capão do Leão, da Universidade Federal de Pelotas, no município de Capão do Leão, aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul. Esse foi realizado entre os meses de março a maio de 2022, e esse local é uma área de campo em que você encontra bastante abundância dessa planta, a Eryngium camissonis, que é conhecida como gravatado banhado, como eu falei, e apresenta essa formação em forma de roseta. A gente também encontra muitos ninhos da formiga Camponotus termitarius, e visualmente a gente consegue enxergar esses dois organismos interagindo. Então, a fim de estudar um pouco dessas interações entre esses dois organismos, nós realizamos dois tipos de experimentos em campo. Primeiramente, nós analisamos a relação da proximidade dos ninhos da Camponotus termitarius em relação à visitação dessas formigas aos gravatás. Para isso, nós selecionamos 46 plantas de gravatado banhado, e nós definimos como se elas estivessem perto, esses ninhos perto das plantas, estivessem a um raio de 3 metros. Fora isso, elas seriam consideradas como distantes. Então, com essas plantas selecionadas, nós aplicamos um tratamento para simulação de potenciais herbívoros nessas plantas. Então, em cada planta, nós selecionamos 3 folhas aleatoriamente e nós colamos cupins, 2 cupins, que foram coletados vivos em cupizeiros ali do próprio local do estudo. Com esses cupins colados, nós cronometrávamos 5 minutos e ficávamos observando para ver se esses cupins eram atacados, predados pelas formigas e anotando esse tempo. Como a gente sabe que além dos ninhos grandes, né, esses ninhos centrais da formiga Camponotus termitarius, elas também constroem ninhos satélites. Esses ninhos satélites são uma extensão desse ninho central que fica acoplada na base do gravatá. E além de ser esse ninho para as formigas, ele acaba sendo também um abrigo para outros organismos que ficam ali também recebendo abrigo, como é o caso de trofobiontes, como a gente consegue enxergar aqui nessa terceira foto. Então, para analisar essa interação com essa construção do ninho
satélite, nós fizemos um experimento pareado em campo. Então, nessa etapa, nós trabalhamos com 20 pares de gravatás do banhado. Esses pares eram compostos por um gravatá com a presença de um ninho satélite da formiga camponotus termitarius e o outro não. Estes pares estavam a no mínimo 4 metros de distância um do outro, e a partir dos pares escolhidos, então selecionados, nós aplicamos um tratamento também de simulação de potenciais herbívoros. Neste caso aqui, nós selecionamos 2 folhas deste gravatá. Em uma folha, nós fizemos uma barreira física, isolando com uma resina Tanglefoot, e logo acima nós também colamos 2 cupins. Na outra folha selecionada, nós colamos apenas uma gotinha dessa resina na parte de trás, para ser o nosso controle, e colamos 2 cupins logo acima também. A partir disso, nós cronometramos 30 minutos e voltávamos a esses pares para verificar se esses cupins haviam sido predados ou a quantidade. Além disso, nós quantificamos o número de formigas presentes nesses gravatás também. Já em relação aos trofobiontes, nós também fizemos um estudo pareado. Neste caso, nós também selecionamos 20 pares de gravatás. Cada par, então, era composto aqui por um gravatá com a presença desses trofobiontes e o outro não. Aqui nós não selecionamos nada com esses ninhos satélites. Nós realizamos os mesmos procedimentos dos 20 pares anteriores, também aplicamos aquele tratamento para simulação de potenciais herbívoros. Bom, todos os efeitos dos nossos tratamentos nós analisamos utilizando os testes pareados com auxílio do software R. A partir disso, então, nós encontramos de resultados e nas plantas próximas aos ninhos, os herbívoros eles eram mais removidos. E além de serem mais removidos, eles eram removidos mais rapidamente. Alguns trabalhos prévios que já foram realizados nessa mesma região já demonstraram a relação entre a densidade de ninhos e a visitação das formigas aos gravatás. E a partir desse estudo, a gente pode também inferir que a presença do ninho também resulta numa maior defesa biótica às plantas próximas aos ninhos. Isso também pode estar envolvido, né, devido ao comportamento agressivo que essas formigas podem ter. Já nos experimentos pareados... Lívia, Oi. Desculpa, você tem mais 3 minutos. Certo. Já nos experimentos pareados, as análises nos mostraram que os cupins eles foram mais predados quando as formigas tinham acesso a esses cupins. E nas plantas com ninho satélite, eles apresentaram uma maior taxa de predação de cupins. E esses dados nos mostraram que quando as formigas estão em maior quantidade, ou seja, quando existe o ninho satélite, nesses gravatás, essa predação ela é muito maior. Então, ela acaba diminuindo essa possível herbivoria por parte desses cupins, o que também vai de acordo com alguns outros estudos que já relatam esse tipo de relação. Já sobre os trofobiontes, nós primeiramente testamos a predação dos cupins nas plantas, dependendo da quantidade de trofobiontes presentes. Porém, a gente não encontrou nenhuma relação. Só que a gente sabe que os ninhos satélites, dentro deles, a gente encontra esses trofobiontes. E essa variável acaba estando escondida e não sendo levada em consideração. Então, a partir disso, nós fizemos o experimento pareado para poder controlar mais as variáveis afetando as diferenças entre essas unidades experimentais. E a partir disso, as análises mostraram que a maior parte dos cupins predados ocorreu nos gravatás que tinham esses trofobiontes, e também foi nessas plantas com maior número de trofobiontes que se registrou o maior número de formigas presentes. Esses hemípteros, eles são conhecidos por liberarem uma substância açucarada que as formigas utilizam como fonte de alimento. Então, a maior taxa de formigas e a maior taxa de predação de cupins nas plantas com esses trofobiontes pode ser explicada pelo interesse da formiga nesse recurso. E alguns estudos prévios já demonstravam essa relação de benefício envolvendo hemíptero, formiga e planta. A presença desses hemípteros também é um indicativo de uma interação indireta entre as formigas e as plantas, onde os trofobiontes fazem um papel de mediador entre os dois, e esses trofobiontes serviriam como potencializadores das atividades das formigas. E isso refletiria numa vantagem direta para a planta na forma de redução desses herbívoros. Então, com isso, a gente concluiu que a visitação das formigas é maior quando os ninhos estão perto das plantas e também quando existe a presença de um ninho satélite.
o que acaba refletindo numa maior efetividade na predação de cupins e, consequentemente, numa diminuição de herbivoria. E a presença dos trofobiontes é importante para a visitação das formigas, estando relacionado também com a construção do ninho satélite. E o aumento da predação de cupins nas plantas com os trofobiontes indica uma forte ligação das formigas com relação e interesse em termos de recursos alimentares e comportamento protetivo. E isso leva a uma relação mutualística envolvendo todos esses 3 organismos ali presentes, inclusive até mais. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Vivian. Muito interessante o seu trabalho. Então, agora vamos a abrir o espaço para as perguntas que podem deixar no chat. A ver se hay alguna pregunta en YouTube. Daniel Carvalho fala parabéns pela apresentação, Vivian. Ótima apresentação, excelente trabalho. Sebastião Sendoja. Excelente, Vivi, parabéns. Parabéns, Vivian. Obrigada. Eu vou fazer uma pergunta para a Vivian. Vivian, vocês já tiveram ou têm alguma ideia de fazer esses experimentos com outros gêneros de formigas ou outras espécies? Assim, agora no momento acho que a gente não tem com outras formigas, mas ali na mesma região onde a gente encontra esses gravatás e a Camponotus termitarius, a gente encontra também outro tipo de formiga, que é a Camponotus rufipes, também interagindo muito com esse gravatá. Então é interessante também estudar com outras formigas, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Jim fala, muito interessante trabalho, muitas graças. Obrigada. Bueno, parece que ficou muito claro, se vocês não têm perguntas. A sua apresentação foi muito boa, e você fez no tempo certinho. Obrigada. Vamos mais uns minutinhos. Só uns minutos mais, por se alguém no hay comentarios, si no, ya le vamos a dar paso a la siguiente persona. Ok, Vivian, muito obrigada. Obrigada. Entonces ahora, la siguiente presentación de Juan Medina Galo, con su presentación Evolución recurrente del asocio con jardines de hormigas en un clado de Epidendrum orquídeas. Juan. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenido. ¿cómo estás? Ok. Muy bien, te invito a que compartas tu pantalla. Ok. ¿Estamos viendo la presentación? Sí, solamente falta eso. Perfecto, puedes comenzar. Voy a esconder esto por acá y listo. Bueno, aquí les traigo el trabajo titulado Evolución recurrente del asocio con jardines de hormigas en un clado de Epidendrum como parte de los resultados de mi trabajo de grado y dirigido por los doctores Ángel Valé y Dani Rojas. Bueno, primero que todo, siguiente. Listo. Primero debemos entender qué es un jardín de hormigas. Un jardín de hormigas es la consecuencia de una interacción mutualista entre hormigas arbóreas y plantas epífitas. Ahora, en un contexto
de los hábitats neotropicales, su complejidad, y además de eso, los hábitos terrestres y sus ventajas y desventajas en las plantas herbáceas, encontramos que, por ejemplo, en el hábito terrestre, en el hábito de vida terrestre, hay una disponibilidad de nutrientes y agua al estar directamente en el suelo. Sin embargo, al estar en la parte más baja del estrato de un bosque, no recibe buena cantidad lumínica y además de eso tiene una presión por herbivoría y tiene las capacidades limitadas para ser polinizada y dispersada. En cambio, el hábito epífito, al estar en el dosel, permite una mayor disponibilidad de luz y no limita tanto a lo que es la polinización y la dispersión. Mientras al no tener un sustrato, pues van a haber una carencia de nutrientes, agua, y igual va a haber herbivoría. Por esto, algunas plantas herbáceas han encontrado una solución a este problema, asociándose a las hormigas. Entonces, en los jardines de hormigas vamos a seguir manteniendo las ventajas del hábito epífito, una buena cantidad de luz y buena polinización y dispersión. Pero, gracias a los nidos de hormigas que son ricos en materia orgánica, hay una buena disponibilidad de nutrientes y agua, y además de eso, por el comportamiento de las hormigas y el patrullaje en la planta, va a haber una disminución en la presión por herbivoría. Con esto, se conoce de que las plantas epífitas asociadas a jardines de hormigas son asociadas a clados normalmente epífitos, como lo que son las cactáceas o gesneriáceas. Sin embargo, hemos encontrado de que hay algunas especies asociadas a este hábito que surgen dentro de clados terrestres como solanáceas o en clados con hábitos muy diversos como lo son aráceas u orquídeas. Ahora, teniendo esto, no se sabe realmente cuál es el papel del hábito para la llegada a los jardines de hormigas. No se conoce. Por eso nace la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la importancia relativa de los hábitos de vida de las plantas en el surgimiento de los jardines de hormigas? Para solucionar esta pregunta necesitamos primero un sistema de estudio que presente especies con diversidad de hábitos, que tenga bien estudiada la historia evolutiva y natural, y además de eso presente especies de hormigas asociadas a jardines de hormigas. Digo, especies de plantas asociadas a jardines de hormigas. Por eso escogimos a Epidendrum como sistema de estudio, un género de orquídeas endémico del neotrópico con una diversidad mayor a 1800 especies, con todos los hábitos de vida, un buen conocimiento taxonómico y un nivel general de mirmecofilia. Para esto, utilizamos la filogenia más reciente de un clado de Epidendrum calibrada en el tiempo, que contiene 47 especies, y para determinar lo que fue el hábito y la interacción con hormigas, se revisaron primero 5.476 materiales digitales de herbario para determinar el hábito y 4.278 fotografías para determinar la presencia de una interacción con hormiga por medio de plataformas de ciencia ciudadana como iNaturalist. Ahora, diseñamos 10 modelos de evolución del carácter y se determinó el modelo de mejor ajuste por medio de Ballestret y se estimó el carácter ancestral por medio de R. Ahora, como primer resultado, encontramos que las hormigas se asocian principalmente a lo que son pues, los jardines de hormigas, como se esperaría. Por el lado de las especies de Epidendrum terrestres rupícolas, encontramos una presencia alta de las hormigas y contrario a lo que esperaríamos, no hubo una presencia considerable de esas hormigas en las plantas epífitas, que supuestamente ese es el hábito en el cual entrarían los jardines de hormigas. Ahora, para los géneros más abundantes dentro de estas especies de orquídeas, de estos Epidendrum, encontramos Camponotus, Crematogaster, Pseudomyrmes, Heptatoma y otros géneros que fueron pues, encontrados forrajeando en las fotografías. Sin embargo, hubo una limitación, que por ejemplo en la barra roja encontramos de que hay especies que no se pudieron determinar a género o a subfamilia las hormigas.
todos sabemos pues la complejidad taxonómica que tiene este grupo y pues con fotografías es difícil trabajar realmente. Ahora, por otro lado, con las interacciones, encontramos que Camponotus fue el único género que se relaciona con orquídeas asociadas a los 3 tipos de hábitos, mientras Azteca, Cephalotes y Heptatoma solo se asociaron para jardines de hormigas y terrestres rupícolas, y Crematogaster y Pseudomyrmes a terrestres rupícolas y epífitas, y las demás especies solamente a orquídeas de hábitos terrestres rupícolas. Ahora, aquí hay algo interesante, y es que se conoce de que los géneros asociados a jardines de hormigas son Camponotus, Azteca y Crematogaster. Pero miremos de que Crematogaster no fue registrado por fotografía dentro de los jardines de hormigas y tampoco dentro de la literatura. Ahora, esto puede ser también un sesgo con la ciencia ciudadana, en el cual pues, las especies epífitas, algunas tuvieron especies no identificadas y tal vez algunas de esas eran Crematogaster. Ahora, estos resultados indican de que la ciencia ciudadana puede ser una herramienta útil para este tipo de estudios de interacciones. Sin embargo, pues no puede ser la única herramienta, porque pues carece de precisión, pero realmente puede llegar a ser muy útil. Ahora, con la filogenia encontramos que el modelo de mejor ajuste, Juan, dime. disculpa, solo más 3 minutos. Ok, para el modelo de mejor ajuste encontramos de que existe una transición del hábito epífito al hábito terrestre rupícola y al hábito de los jardines de hormigas, mientras se da una interacción en ambas direcciones entre terrestre rupícola y con jardines de hormigas, con una mayor probabilidad que se dé jardines de hormigas a terrestre rupícola. Ahora, en esta filogenia encontramos de que el estado ancestral para el ancestro común más reciente de esta filogenia fue epífito, y además de eso se mantuvo a lo largo de la mayoría de la filogenia. Por otro lado, en el clado más terminal vemos como realmente están las especies terrestres rupícolas, exceptuando a Epiendrum campestre y Epiendrum raniferum, que su ancestro inmediato es de hábito epífito. Por otro lado, se puede determinar, se puede decir, de que las especies asociadas a jardines de hormigas o este estado del hábito surgió de manera independiente 5 veces, 2 veces dentro del clado epífito y 3 veces dentro del clado terrestre rupícola. Ahora, a pesar de que el origen es equívoco y no podemos decir realmente cuál era el hábito de este ancestro inmediato, podemos decir de que esta adaptación o este estado del hábito es realmente es novedosa, es muy nueva, realmente tuvo que haber surgido hace poco. Por esto, bueno, y por último, apoyando lo que en la gráfica de barras que les mostré, la primera gráfica de barras, vemos como la presencia de hormigas es mayor en este grupo de hábitos terrestres rupícolas comparado a todas las especies epífitas. Bueno, como conclusiones, encontramos que pues, hay una aparición, que la aparición recurrente del hábito de jardines de hormigas a lo largo de la filogenia sugiere una alta labilidad del carácter dentro de Epidendrum. Y aunque las especies de jardines de hormigas son epífitas, no se debe descartar la importancia de linajes terrestres y rupícolas para el surgimiento de estas especies. Además, el uso de plataformas de ciencia ciudadana puede aportar evidencias importantes sobre interacciones biológicas, aunque se necesita evaluar objetivamente sus alcances. Y existe una necesidad de realizar estudios similares en otras familias botánicas asociadas a jardines de hormigas en el neotrópico, por ejemplo, en solanáceas que tienen orígenes terrestres o con aráceas que tienen pues hábitos muy variados. Y por último, invito pues a mis colegas mirmecólogos y botánicos a registrar con mayor detalle las interacciones entre hormigas y plantas, porque realmente en los materiales de herbario y en los materiales entomológicos, esta información es prácticamente nula. Y por último, agradezco pues a la Universidad Javeriana, al Rojas Lab al que estoy adjunto, a mi familia, a mis profesores y a mis amigos.
Muchas gracias, Juan. Wow, qué lindo trabajo. Maravilloso, me encantó. Muchas gracias. Bueno, abrimos la sección de preguntas. Pueden dejar sus preguntas en el chat de Zoom. Quienes están en YouTube también pueden hacer sus preguntas. Comentarios. Tenemos una pregunta de Jean Z. ¿Tiene el tamaño de la hormiga algún efecto sobre la abundancia de información en las plataformas de ciencia ciudadana? Las camponotus suelen ser más grandes que el resto, ¿no? Ajá, sí. Normalmente encontramos que camponotus del subgénero Myrmobrachys, que suelen ser grandes, visitan mucho pues a esos epidendrum. Y la mayoría de las especies que no pudieron ser identificadas, esas morfoespecies, no era porque la foto fuera mala, sino que la hormiga es muy pequeña y no podemos pues tirarnos de la moto y decir, ah, eso es tal cosa. No, pues realmente pues, no podemos llegar a ese nivel de determinación, pero sí debe estar ligado al tamaño de la hormiga. Muchas gracias. Tenemos un comentario más. Muy interesante el proyecto. Comentario. 100% de acuerdo con tu última conclusión. Porque las etiquetas de hormigas arbóreas en las colecciones siempre deberían decir la especie o género de planta. Bien. Sebastián Sendoya pregunta en YouTube, felicitaciones. Considerando la distribución de nectarios extraflorales a lo largo del género Epidendrum, ¿tendría un papel importante en el surgimiento del hábito del jardín de hormiga? Ok. Realmente una de las características que tienen las plantas asociadas a los jardines de hormigas como solanáceas, como aráceas, es realmente esa adaptación preliminar a la mirmecofilia, esos nectarios extraflorales, esas recompensas que pueden brindarle a las hormigas. Y realmente eso hace que en Epidendrum existan especies, una buena diversidad de especies asociadas a jardines de hormigas. Yo les presenté 5 especies, pero realmente pueden ser más, sino que pues el estudio es limitado, los materiales de herbarios no dan mucha información, pero hasta ahora se conocen 7 especies de Epidendrum asociadas de jardines de hormigas, pero seguramente sean más realmente por su preadaptación con los nectarios extraflorales. Bueno, gracias Juan. Tenemos que pasar a la siguiente presentación. Hay una pregunta más en el chat, te invito a que la puedas contestar. ¿Sí? Okay. Sí, está bien. Y así podemos seguir con la siguiente. Muchas gracias. Dale. Bueno, Brenda, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, voy a presentar a Brenda, que nos trae el trabajo Síntesis y Perspectivas sobre el estudio de las redes de interacción hormiga-planta, una visión global. Brenda Juárez Juárez. Bienvenida, te invito a compartir. Perfecto, puedes comenzar cuando quieras. ¿Ya se visualiza la presentación? Sí. Ok, gracias. Buenos días a todos los presentes. Yo les voy a hablar acerca de uno de los capítulos de mi tesis doctoral que lleva por título Síntesis y Perspectivas sobre el estudio de las redes de interacción hormiga-planta, una visión global. Y bueno, la cual es dirigida por el doctor Wesley Dátilo y la doctora Claudia Moreno. Bien, uno de los temas principales en la ecología es conocer cómo se estructuran las interacciones entre las especies, lo cual es importante para comprender los procesos ecológicos y evolutivos que sustentan la diversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. De manera que la teoría de grafos ha sido una herramienta importante utilizada para conocer cómo se conforman y se estructuran dichas interacciones. Guimarães y colaboradores en el 2006 fueron los primeros en emplear este enfoque en interacciones entre hormigas y plantas. Ellos emplearon un marco bipartito en donde se incluyen 2 grupos de especies interactuantes, en donde en este caso los vértices
vienen a ser o representan generalmente a las especies, mientras que los enlaces representan a las interacciones entre las especies. Ahora bien, en cuanto a las interacciones entre hormigas y plantas, estas han sido ampliamente estudiadas en diferentes tipos de hábitats en el planeta, las cuales varían de manera espacial y temporal en relación a la temperatura, a la precipitación, fluctuaciones temporales y a la disponibilidad de los recursos alimenticios. Del Claro y colaboradores en el 2018, ellos elaboraron una revisión global sobre estudios de redes de interacción hormiga-planta, en donde ellos destacan principalmente algunos factores tanto bióticos como abióticos que podrían ser los posibles impulsores que estructuren este tipo de redes. Asimismo, señalan las limitaciones y las direcciones futuras sobre el estudio de estas redes. Sin embargo, a la fecha no existe un estudio que sintetice de manera detallada la información sobre los trabajos o los estudios de redes de interacción hormiga-planta, y en este caso, en donde se pudiera describir, por ejemplo, los autores y sus colaboraciones, las revistas en donde se han publicado dichos artículos, así como la distribución geográfica de los diferentes tipos de interacción entre hormigas y plantas. Ahora bien, debido al incremento notable que ha habido en el número de artículos o de estudios de redes de interacción hormiga-planta, pues sería importante realizar una síntesis, en este caso actualizada, sobre la información de este sistema de estudio. En muchos trabajos han utilizado un análisis cienciométrico, el cual se emplea para integrar conocimiento de diferentes estudios a nivel global y con el cual se pueden obtener tendencias generales sobre un tema en particular. Por lo cual, en este caso, el objetivo general de este estudio fue sintetizar estudios globales que han utilizado la teoría de grafos para estudiar la complejidad de las interacciones hormiga-planta, utilizando un análisis cienciométrico para establecer el estado del arte sobre este tema. De manera que como objetivos específicos tenemos describir las características generales de las publicaciones sobre redes de interacción hormiga-planta, incluyendo número de artículos, año de publicación, revista, autores. Asimismo, examinar la distribución global de los estudios sobre este sistema. También analizar los métodos de muestreo utilizados, el tiempo de muestreo, el bioma, la elevación, el tipo de red, la topología de la red, los índices utilizados y el tipo de interacción estudiada. Asimismo, señalar las lagunas de conocimiento en este tema y discutir algunas perspectivas y desafíos teórico-metodológicos en el estudio de las redes de interacción hormiga-planta. Ay, perdón, no. Ay, una disculpa, no cambia la diapositiva. ¿Todo bien, Brenda? Tantito voy a dejar de compartir para ver, ay, una disculpa. Ok. No sé por qué, ya no me permitió. Para la siguiente, a ver. Ahora sí ya. Ok, en cuanto a la metodología, pues en primera instancia se utilizaron buscadores de artículos, que en este caso empleamos las plataformas que fue Scopus y Google Scholar, así como también se utilizó la literatura citada en los artículos. En este caso, utilizamos estas palabras clave con las cuales nos arrojó cierta información de diversos trabajos, pero nosotros tuvimos que depurar esa información y nos quedamos únicamente con los artículos que únicamente utilizaban la teoría de redes y que también estaban utilizando el enfoque exclusivo de interacciones entre hormigas y plantas. Ahora bien, dicha información
se pasó a una base de datos en Excel, en la cual se incluyeron lo que fue, el año de la publicación, las revistas, los autores, coordenadas geográficas, la elevación de los sitios de muestreo. Y bueno, también se consideraron algunas categorías, en este caso, para evaluar el análisis cienciométrico, que fue en los métodos de muestreo, el horario de muestreo, el bioma, que en este caso se identificó utilizando el mapa interactivo Ecoregions 2017. Asimismo, se utilizó la categoría de tipo de red, la topología de la red, los índices y métricas utilizadas para describir la topología de la red, el tipo de interacción hormiga-planta evaluada en la red. Y bueno, en el caso para la elaboración de la red de autores, se utilizó el programa de BuzzViewer, y en este caso, la elaboración del mapa de distribución geográfica, se utilizó el paquete Maps en el software R. Bien, se encontró un total de 54 artículos publicados entre el año 2006 y 2020, de los cuales el 15% de los artículos se realizaron en el año 2014, lo cual se relaciona a lo que encontró Del Claro y colaboradores en el 2018. Brenda, Del número... disculpa, te quedan 3 minutos. Ok, del número total de artículos, estos fueron publicados en 32 revistas, del cual el 28% de ellos se publicó en PLOS ONE, Ecological Entomology, Proceedings of the Royal Society Biological Science y en Journal of Tropical Ecology. Ahora bien, del total de estos artículos fueron escritos por 132 coautores, de los cuales se encuentra en este caso un grupo pequeño y consolidado de autores integrado por el doctor Wesley Dátilo, Víctor Rico Gray, Cecilia Díaz Castelazo, Clever del Claro, Tiago Iso, Paulo Guimaraes, Denis Lange y Heraldo Vasconcelos. Ahora bien, en cuanto a la distribución geográfica, el total de estudios se han realizado en 15 países, de los cuales el 87% se realizaron en Brasil y en México. Y el mayor número de estos estudios han sido publicados o han sido realizados en zonas tropicales, de los cuales el rango de la elevación en la cual se han estudiado va de los 0 a los 3,000 metros sobre el nivel del mar, en los cuales mayormente se han estudiado a elevaciones bajas que van de los 0 a los 500 metros sobre el nivel del mar. Estos estudios han estudiado 9 biomas, de los cuales el más estudiado es bosques húmedos tropicales y subtropicales latifoliados. Asimismo, en cuanto a los métodos de muestreo, se han empleado, en este caso, el muestreo directo, trampas pitfall, se han empleado trampas pitfall con cebos, el método de paraguas entomológico y la cesta de dosel. Y bueno, los más empleados ha sido el muestreo directo, seguido del paraguas entomológico. En cuanto al horario de muestreo, se ha utilizado más el muestreo diurno en comparación con el muestreo nocturno. Bueno, estas interacciones entre hormigas y plantas se han evaluado mayormente en un nivel de red basada en especies en comparación con las redes basadas en individuos. Asimismo, en cuanto a la topología de la red, se ha encontrado un patrón mayormente anidado en este tipo de interacciones. En cuanto a los índices y métricas utilizados para describir la topología de la red, a nivel de red se han empleado o se han reportado mayormente el índice de especialización H2, seguido del NOD, la conectancia y la modularidad. Y a nivel de especie, los más reportados han sido la estructura núcleo-periferia de la red y la especialización con el índice D. De los 54 artículos de redes hormiga-planta, el 70% han estudiado más la interacción que involucra nectarios extraflorales. Y bueno, aquí también es importante destacar que de todos los estudios o de todos los artículos que nosotros encontramos en esta revisión, únicamente 2 han evaluado el impacto de las especies exóticas. Asimismo, también existen otro tipo de recursos en estas asociaciones, como es el néctar floral,
savia, mirmecofitas, semilla fruto, sustrato de forrajeo y sitios de anidación. Por lo que se sugieren algunas perspectivas y desafíos teórico-metodológicos para la evaluación de estas interacciones. En primera instancia, es importante definir la escala a la cual se va a trabajar. Esta puede ser una escala temporal, escala espacial. Asimismo, determinar la organización de la red a la cual se va a trabajar. Para el procedimiento del muestreo es importante, para evitar el submuestreo, utilizar curvas de acumulación de interacción. Asimismo, se considera importante combinar las técnicas complementarias para evaluar, en este caso, las interacciones entre hormigas y plantas, cuantificar los diferentes tipos de interacción entre hormigas y plantas y definir la categoría de los datos. Y bueno, finalmente, como conclusiones para este trabajo, es importante incluir estudios que consideren la dinámica espacial y temporal en diferentes entornos. Asimismo, utilizar una metodología que sea estandarizada y aplicable para este tipo de interacciones. Utilizar curvas de acumulación de interacción para evitar el submuestreo. Asimismo, hacer un uso adecuado de los descriptores de red en relación a nuestra pregunta de investigación. Estimar la diversidad de interacciones dentro de estudios empíricos. Evaluar los efectos de escala desde un nivel local hasta un nivel regional. También es importante incluir el enfoque de las redes multitróficas. Asimismo, es importante desentrañar los patrones macroecológicos de las interacciones mediado con diferentes tipos de recursos a gran escala, de manera que se pueda dilucidar las estructuras de grano fino y sus impulsores pues a escala local, y también en general evaluar cuáles son los efectos antropogénicos en estas redes. Y bueno, como manera de agradecimientos, pues agradecemos sinceramente los trabajos realizados por el doctor Víctor Rico Grey, quien ha aportado gran conocimiento en lo que es la ecología evolutiva de estas interacciones entre hormigas y plantas. Asimismo, también agradecemos al doctor Ignacio Castellanos Sturmack, a la doctora Ana Paola Martínez Falcón, por sus valiosos comentarios y observaciones en versiones preliminares de este manuscrito. Y finalmente quiero agradecer a CONACYT por la beca otorgada en este programa de doctorado. Gracias. Muchas gracias, Brenda. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo para preguntas, así que si las invitamos a las personas a hacer preguntas para Brenda por el chat, para que Brenda pueda responder por aquí. Muchas gracias, Brenda, muy interesante. Muchas gracias. Trabajo. Gracias. Bueno, Eder, vamos a continuar. Bom dia. Buen día. Vamos a dar continuación a la siguiente presentación, que es de Eder Clayton Barbosa de França, Revisão Taxonômica das Espécies Neotropicais do gênero Dolichoderus, Lund 1831, Formicide de Dolichoderina. Bem-vindo, Eder. Você pode compartilhar sua tela. Vamos lá. Conseguem ver a minha tela? Consigo. Então, pode colocar a tela cheia. Prontinho? Ainda não. Como eu faço? Ah, tá, agora sim. Posso começar, então? Sim, mas ainda não estou vendo ela modo apresentação. Ué, aqui para mim aparece como modo apresentação. Que estranho. Deixa eu tentar aqui de novo. E agora? Para mim não. Não sei, Daniela ou algum outro que vea. Algum outro está vendo? Brenda dice que não. No se ve como presentación. Que si tiene dos pantallas, que las cambie o... Bom, deixa eu compartilhar então todas as telas. Agora vai. Também. Ahora sí. Pode começar. Obrigada.
Então, bom dia a todos. Eu me chamo Ader França, como a Corina me apresentou. Eu sou atualmente aluno de doutorado pelo programa de pós-graduação em entomologia da Universidade Federal do Paraná e estou sendo orientado pelo Dr. John Latke e orientado pela doutora Itana Fernandes no INPA. Então, o que eu vou apresentar para vocês é parte do meu projeto de doutorado, né, que seria a revisão taxonômica das espécies neotropicais do gênero Dolichoderus. Então, a família Dolichoderinae, ela atualmente é subdividida em 4 tribos, sendo compostas por 28 gêneros e somando aproximadamente 700 espécies. Dolichoderinae, tribo, ela é monogenérica, né? Ou seja, apenas um único gênero compõe essa tribo, que é a Dolichoderus, e que atualmente é composto por aproximadamente 130 espécies existentes, com 50 espécies fósseis conhecidas. Dolichoderus consegue ser facilmente reconhecida por terem projeções no hipóstomo. Essas projeções podem ser dentiformes ou em forma de lóbulos, e, além disso, elas têm o meso externo projetado na região mediana anteriormente. O propódio delas sempre vai ter algum tipo de projeção, né, quer sejam espinhos, lóbulos ou carenas, e elas também são muito bem esculturadas, têm um tegumento muito rígido, comparado com os demais gêneros da subfamília Dolichoderinae. As fêmeas reprodutoras são muito semelhantes às operárias, né, contendo também essas características diagnósticas que eu havia falado, com exceção das modificações relacionadas ao voo e redução no tamanho das projeções que podem apresentar no propódio ou no mesossoma, de uma forma geral. Já os machos apresentam a margem interna dos olhos bem angulada, o tegumento também fortemente esculturado, em comparação com os demais machos da subfamília, e o propódio ele vai ser sempre côncavo, podendo ou não apresentar projeções. Além disso, Dolichoderus tem uma distribuição global, exceto no continente africano, o que é algo muito curioso, biogeograficamente falando. E em relação ao seu estado natural, as colônias podem ser mono ou poligínicas, geralmente são de hábitos arborícolas. Os ninhos podem ser construídos tanto dentro da planta hospedeira como fora, né, em carton nests, e são generalistas e frequentemente elas podem ser encontradas associadas a hemípteros, secretores de honeydew, ou então acessando nectários extraflorais. A gente também consegue coletar Dolichoderus na serapilheira ou tanto com técnicas de Winkler quanto por pitfall, porque às vezes alguns galhos quebram ou algumas operárias descem do ninho para poder forragear próximo à árvore. Em relação ao histórico taxonômico, o Dolichoderus tem um histórico bem complexo. Eram 7 gêneros que foram sinonimizados em um só. E para a região neotropical, o último trabalho que a gente tem é do Bill McKay, realizado em 93, no qual ele sinonimiza sob Dolichoderus hipoclínea, monassis e monoceratoclínea. Além disso, a gente tem uma revisão para a Colômbia, feita pela Cláudia Ortiz e pelo Fernando Fernandes, e uma revisão para o México, realizada em 2017. Nesse trabalho de 93, na época dos 94 nomes disponíveis, McKay reconhece 58 espécies para a região neotropical, então ele organiza uma miríade de nomes em sinonímias e revive alguns status também, e ele inclusive revisa as espécies fósseis conhecidas para a época. E ele organiza todos esses nomes em 12 complexos, e vale a pena mencionar aqui que desses complexos, o complexo imitator, o complexo Shattuck, Lugens e rugosos são monoespecíficos. Então, como objetivo do meu trabalho, eu pretendo realizar uma revisão taxonômica das espécies neotropicais do gênero Dolichoderus, atualizar a taxonomia alfa dessas espécies, verificar realmente se essas sinonímias são válidas do ponto de vista morfológico, né, que é o que eu pretendo realmente utilizar como critério para delimitar as espécies, e delimitar principalmente variações alométricas. Eu tenho encontrado, especialmente no complexo Bidens, operárias com 1, 2 ou até 3 ocelos e com modificações no formato da cabeça, e muitas das vezes essas modificações levam a identificações equivocadas, já que na chave de identificação o formato da cabeça das operárias é muito importante. E além disso, eu pretendo elaborar uma chave de identificação atualizada para as operárias, também para as rainhas e machos, né, e ampliar o número de machos e rainhas conhecidos. Então, eu tenho delimitado as espécies utilizando a morfologia externa, com caracteres de presença ou ausência de determinadas estruturas no mesossoma, esculturação do tegumento, pubescência, pilosidade, comprimento dos apêndices,
E, além disso, eu também pretendo realizar uma busca bibliográfica, né, para a história natural dessas espécies, entender como que elas atuam no ambiente e atualizar os dados de distribuição geográfica. Então, vou tentar cruzar todas essas informações para me auxiliar na delimitação das espécies. Eu pretendo também utilizar a microscopia eletrônica de varredura aqui no núcleo de microscopia eletrônica da UFPR, para entender melhor essas diferentes esculturações presentes, né, nas espécies de Dolichoderus. Além disso, eu pretendo também ainda visitar as principais coleções daqui do Brasil em busca de material tipo e de empréstimos também. Então, seriam o Centro de Pesquisas do Cacau em Itabuna, o INPA, o Museu Paraense Emílio Guild e, novamente, o Museu de Zoologia de São Paulo. Então, por enquanto, eu tenho basicamente trabalhado com material aqui do departamento. Então, a gente tem 24 espécies das 58 conhecidas. Eu consegui visitar o Museu de Zoologia de São Paulo e a Coleção Entomológica Costa Lima, na Universidade Rural do Rio de Janeiro. E dos 94 nomes disponíveis que a gente tem para as espécies neotropicais, 11 deles já tiveram seus tipos redescritos, que estavam no Museu de Zoologia de São Paulo, mas ainda faltam tipos a serem examinados lá. Então, eu pretendo retornar à coleção para terminar de examinar todo esse material. E dos 40, e há também, né, 48 nomes com fotos disponíveis no Antiweb. Então, aqui eu tenho um exemplo de Dolichoderus lauri, que eu consegui avaliar, examinar 2 parátipos que estavam na Universidade do Panamá, que a gente recebeu de empréstimo, e uma possível espécie nova do complexo laminatus, e há também uma outra espécie nova para a Guiana Francesa, muito semelhante ao Dolichoderus lauri, porém com a esculturação de corpo completamente diferente, mas infelizmente ainda não consegui fotografar os exemplares. Em relação à microscopia eletrônica de varredura, eu fiz uma análise, digamos assim, né, um exame prévio de 3 morfologias distintas que eu tenho observado nas cabeças de Dolichoderus. Então, eu levei esses Éder, 3 exemplares. desculpa, Sim, ficam 5 minutos no total, tá bem. com perguntas e tudo. Então, eu consegui observar essas 3 diferentes morfologias, né, de Dolichoderus atellaboides e decolatus, com essa hipóstoma com uma projeção trapezoidal, imitator e rugosos com o hipóstoma mais arredondado, e bispinosos com o hipóstoma mais agudo e curvado lateralmente. Então, baseado nisso, eu acredito que Dolichoderus imitator e rugosos, que são complexos monoespecíficos, sejam gêneros distintos, justamente por serem os únicos a apresentarem a carina occipital aberta e bem desenvolvida em direção à região anterior, os palpos bem alongados e essas diferenças em relação ao formato da região vertexal. Então, basicamente, né, eu acredito que sejam 2 gêneros distintos, que tenham em comum essas projeções arredondadas, mas Dolichoderus em complexo rugosos apresenta essas setas elongadas e bem grossas em todo o corpo, o tegumento é inteiramente rugoso e o nodo peciolar cilíndrico, enquanto Imitator apresenta um nodo peciolar triangular e bidentato, o propódio com lamela bilobada, que também é presente em algumas espécies antes conhecidas como hipoclínia, mas ela também não apresenta setas longas pelo corpo. Então, se a gente olha para a genitália desses bichos no trabalho de Mackay, ele também diz que esses complexos apresentam diferenças significativas. Então, é provável que a gente tenha 2 gêneros aqui novos dentro de Dolichoderus, considerando a morfologia das operárias e dos machos. Então, eu gostaria de agradecer, né, ao Laboratório de Biosistemática de Formigas, a toda a equipe, meus colegas de laboratório, o John pela orientação, a Itana também pela orientação, o CNPq pela concessão da minha bolsa de doutorado, a equipe do Dr. Rodrigo Feitosa, que me acolheu super bem também no laboratório, tem me ajudado com material e com automontagem para poder fotografar os bichos, ao Museu de Zoologia de São Paulo, em especial a Gabriela Camacho, que me recebeu muito bem lá também, tem me ajudado bastante com material, e a toda a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que sempre me recebe muito bem quando eu vou lá, e pelo empréstimo, né, de material. Então, por favor, se vocês tiverem material de empréstimo, entre em contato comigo. Todo material que tiver fêmeas reprodutoras associadas e machos é bem-vindo, é a nossa principal limitação no momento. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Éder. Temos mais uns minutinhos de perguntas antes de passar à próxima. Invito a todos a que hagan sus preguntas en el chat. Tenemos unos minutitos.
en YouTube también. Si están en YouTube pueden dejar sus preguntas. Adrián diz parabéns, Éder, excelente. Muito bom. Gostei. Emília, parabéns, Éder, ansiosa para ver as pranchas que você vai fazer. Corina, se não for incômodo, eu posso começar minha irmã Cladecos e aí a gente aproveita esse tempo, porque Pode, vai ser um pode sim. pouquinho maior. E se alguém tem alguma pergunta sobre essa, também pode fazer lá no final, quando você acabar. Então, vamos lá. A próxima apresentação também vai ser de Éder, com o título Revisão Taxonômica das Espécies de Camponotus. Myrmocladeus. Então, bom dia de novo, né? Eu vou falar agora sobre parte do meu exame de qualificação aqui na universidade, que é revisar a taxonomia alfa das espécies de camponotus do subgênero Myrmocladecus. E aí, essa ideia surgiu porque justamente eu tenho encontrado muitas camponotus Myrmocladecus entre as dolicoderos, por elas se parecerem bastante, né? Então, vamos lá. O subgênero Myrmocladecus, ele é criado pelo Wheeler em 1921, mas só em 1922 ele designa a espécie tipo, que é Camponotus latangulus. E de acordo com ele, esse subgênero ele é reconhecido por ter o tórax, né, usualmente marginado, então são espécies de camponotus que vão ter desde o pronoto até o propódio, a face dorsal e as laterais bem delimitadas, e o propódio ele frequentemente vai ter um par de lóbulos, espinhos, projeções, ou uma carena bem delimitada. Além disso, o nodo peciolar ele é frequentemente espinhoso ou mucronado. Então, o Wheeler traz esse termo da botânica, né, que é mucronado, que seriam folhas que têm um ápice arredondado com uma pequena projeção mediana. Então, a gente pode observar aqui na espécie tipo que esse pecíolo se enquadra nessa descrição, né? E, além disso, o Wheeler diz que o tórax, né, o mesossoma, ele tem uma depressão dorsal, que pode ser ou uma sutura mesonotal propodial, bem desenvolvida, ou até um sulco notopropodial separando completamente o mesonoto do propódio. A gente sabe pouquíssima coisa em relação à história natural desse subgênero, né? O nome delas, Myrmocladecus, deriva de 3 radicais gregos, mirmo, formiga, clados, ramo, galho, e ecos é casa, justamente por elas serem de hábito lignícola e construírem seus ninhos dentro de galhos ocos. Mas a gente pode encontrar também aberturas nos principais ramos da árvore e até no tronco mesmo. A gente sabe, né, como as demais espécies de camponotus, que elas podem acessar nectários extraflorais ou consumir honeydew também. E algumas espécies podem ser encontradas nas árvores, também próximos às árvores onde os ninhos foram construídos. Então, como havia dito, o Wheeler ele cria esse subgênero em 1921, mas ele só designa Camponotus latangulus como espécie tipo no ano seguinte. Com a revisão de 1925 do Emery, ele compara esse subgênero com Myrmobrachys, por serem muito semelhantes, e ele percebe que há uma variação muito grande desde a operária menor ao que a gente chama de soldado. Mas ainda assim ele reforça que é um subgênero à parte, já que apenas esse subgênero, Myrmocladecus, apresenta as projeções no propódio e o pecíolo mucronado. Em 1934, em 2 publicações distintas, o Wheeler, na primeira delas, né, redescreve algumas espécies comparando o material que ele havia observado com as descrições originais, e ele descreve uma série de subespécies e variação de subespécies, aumentando muito a disponibilidade de nomes para o subgênero. E, além disso, na descrição de Camponotus corniculatus, ele subdivide Myrmocladecus em 3 grupos, que serão basicamente o grupo A, com espécies que não têm projeções no propódio, que apresentam carenas bem delimitadas, e o grupo B e C com espécies que têm projeções no propódio, porém o grupo B são as espécies que têm o mesonoto e o propódio justapostos, separados por uma sutura, e o grupo C são aquelas espécies que têm o propódio e o mesonoto separados por um sulco notopropodial bem profundo. E aí, desde então, a gente carece de uma revisão taxonômica dessas espécies e a gente não consegue identificá-las. No trabalho de Mackay e Mackay, em 2019, no capítulo de livro de Hormigas de Colômbia, Mackay ele trata as espécies de Camponotus myrmocladecus como Myrmobrachys,
Então, para ele, né, dá a entender nesse capítulo de livro de que não é um subgênero válido, que seria uma sinonímia. E, além disso, eles validam duas subespécies como espécies válidas, que seriam Camponotus Bradley e Sansky. Mas, como eu havia dito, desde a revisão de Emery em 1925, a gente já tem mais de 100 anos sem revisões taxonômicas em grande escala, digamos assim, para Camponotus ou para os seus subgêneros. Então, atualmente, a gente tem 16 espécies válidas, com 22 subespécies válidas também para o subgênero. Então, como objetivo, eu pretendo redescrever essas espécies conhecidas e delimitar de uma forma atualizada as suas descrições e seus limites, né, entre espécies, verificar a validade dessas subespécies e sinônimos, elaborar uma chave dicotômica tanto para as operárias quanto para os soldados e atualizar a distribuição dessas espécies, já que boa parte delas a gente conhece apenas para a localidade tipo. Então, o que eu tenho feito é comparar o material tipo, as fotos de material tipo que eu tenho pego do repositório do Smithsonian, do MCZ e do Antiweb. Eu estou seguindo, né, o glossário morfológico do Delcine e colaboradores, e eu tenho utilizado principalmente na morfologia externa, né, a forma do corpo, esculturação e pilosidade para delimitar as espécies, e eu compilo todas essas informações no software Delta, que é onde eu pretendo realizar as minhas redescrições. Eu também iniciei as medidas morfométricas que eu pretendo utilizar posteriormente com análise multivariada de NC clustering para complexos de espécies. Então, até o momento, eu medi 18 exemplares, né, e tenho tomado essas medidas. Então, como resultados preliminares, 26 nomes já tiveram material tipo examinado, 12 ainda não foram examinados, mas a gente já solicitou empréstimo para as coleções ou fotografias. Eu consegui, né, ver toda a coleção daqui do departamento. Então, de 22 gavetas de Camponotus, eu consegui separar uma única gaveta de Myrmocladecus. Elas são bem raras nas coleções, comparadas com as demais Camponotus. E também consegui ver a coleção entomológica Costa Lima lá no Rio de Janeiro. Então, até o momento, das 16 espécies válidas, a gente tem 9 espécies aqui na coleção, somando 214 operárias entre soldadas e operárias, 2 rainhas e 3 machos. E, como eu havia mencionado, 18 operárias foram medidas até o momento. Então, a gente vê aqui no mapa de distribuição desses espécimes que a gente carece bastante de espécimes da América Central e do norte da América do Sul. A gente encontrou uma espécie nova, que a gente consegue reconhecê-la por ter essas projeções do propódio mais arredondada, o nodo peciolar bem estreito, com 3 projeções. Então, ela tem 3 espinhos. Ela é muito semelhante com um Camponotus tridentanodos, mas ainda assim, o pecíolo estreito e essas projeções mais agudas conseguem diferenciá-la de Camponotus tridentanodos. Além disso, o corpo é completamente pontuado e a sua pubescência ela é esparsa, bem curtinha e grossa. E a gente só tem uma única operária coletada em Guárico, na Venezuela. Então, se vocês virem essa Camponotus ou acharem que é um Dolicoderus, por favor, entrem em contato e mandem esse empréstimo, porque vai ser de grande ajuda. A gente também já percebeu que a subespécie Camponotus mucronatus formaster é uma espécie válida, né? A única diferença dela para mucronatus é que a cor do corpo é diferente, ela é bicolorida, mas ambas apresentam essas projeções no pecíolo mucronado, mas ainda assim, avaliando outras espécies, como, por exemplo, o Camponotus calistus, esse padrão de coloração no corpo, né, bicolor, ele é muito fixo. Então, a gente, considerando todas essas variações intra e interespecíficas, sim? Desculpa, mais 3 minutos. Tá bem. A gente vai propor, né, a elevação do status de subespécie a espécie para Camponotus formaster. Tá? A gente também pretende sinonimizar Camponotus corniculatus sob Camponotus hippocrepes, perdão. Na descrição original, o Wheeler também menciona que é provável que sejam sinônimos, mas ele considera apenas a esculturação do mesossoma e a cabeça um pouco mais alongada como caracteres diagnósticos. E aí, com o material examinado adicional, a gente percebe que são variações. Então, para as próximas etapas, a gente pretende, assim como o Dolicoderus, visitar demais coleções de grande importância aqui na América Latina. A gente está esperando ainda as fotos dos tipos das demais coleções e a gente precisa muito da ajuda de vocês com o empréstimo, principalmente, como eu havia mencionado, dos exemplares da América Central e Colômbia e das espécies que a gente ainda não conseguiu material adicional, que seria Camponotus dalmasi, Mucronatus formaster, Planus, Rafaelis e Sansky. Então, por favor, se vocês tiverem material de Myrmocladecus aí na coleção,
que seja possível enviar como empréstimo, entre em contato comigo, vai ser de grande ajuda para esse trabalho de revisão. Mais uma vez, né, agradecer a todo mundo que tem me ajudado, e aqui em específico ao professor Antônio Maé, que foi quem me recebeu lá na coleção entomológica Costa Lima, na Rural. Ele prontamente emprestou material para a gente, então ele deu carta branca para a nossa equipe lá na Rural e pegar o material de empréstimo. E a minha amiga aqui também do doutorado, Elisandra, que é quem tem me ajudado no exame de qualificação também, né, medindo os bichos e ajudando nas redescrições. Então, muito obrigado, pessoal. E, por favor, mandem material de empréstimo. Muito obrigada, Eder. Maravilhoso seu trabalho. Vamos a abrir el tiempo para preguntas que pueden dejar en el chat, aquí en Zoom, en YouTube. Giampiero tiene una pregunta. Una pregunta para las dos revisiones. ¿Ha pensado incluir material fósil? Sim, para ambas. Eu não tenho focado ainda porque eu estou tentando entender ainda as espécies existentes, mas para Dolichoderus é certo. Inclusive, preciso de empréstimos também, Giampiero. Mas Dolichoderus eu pretendo fazer um capítulo à parte, né, com as espécies fósseis. E para Myrmocladecus, se tiver, vai ser ótimo. Então, a gente não conhece nenhuma espécie fóssil ainda de Myrmocladecus, mas é bem provável que tenha, né? Considerando que elas têm essa biologia arborícola, então acho que a chance de ter algum bicho aí fossilizado em âmbar é alta. Então, se você encontrar, por favor. Adrian Troja disse, beleza, Eder, a gente tem exemplares de Myrmocladecus no Museu da Politécnica. Você vai Ótimo, ver elas quando você visitar a coleção. Empréstimo seguro. ótimo. E Giampiero Precisamos. diz, temos que falar de novo. Você já está conseguindo empréstimos, você está vendo. Que bom. Funcionou a fotinha, por favor, me ajuda. Foi um pouco frustrante, assim, quando eu comecei a ver os bichos em Dolichoderus, de 22 gavetas, separar só uma. Eu vi que era... Acho que eu entendi por que ninguém revisou até o momento. Isso mesmo. Alguém mais? No YouTube, parabéns, Eder, muito massa. Parabéns, Eder, vou procurar aqui nos bichos para enviar para vocês o que tivermos, Sebastião Sendoja. Ótimo. O João, legal, Eder, felicidades. Christian Klug, parabéns, Eder, ótimos trabalhos. Parabéns, Natália Lambino. Obrigado pelo apelo, John. Pelo amor a Darwin. Muito bom. Daniela, você acha que os dados morfométricos são úteis para separar espécies muito semelhantes? Às vezes, a variação morfológica entre as espécies é muito... Sim, existe uma técnica utilizada pelo Zoss e pelo Phil Ward para os bichos de Madagascar, para camponotos especificamente, que é o NC Clustering. Então, a gente tira essas medidas morfométricas, faz um dendrograma de agrupamento por dissimilaridade, né, utilizando índice de medidas euclidianas, e aí com essas medidas de dissimilaridade, a gente também tem uma estatística de gap que vai dizer para a gente quantos agrupamentos a gente seriam ideais dentro desse dendrograma. E depois com isso a gente faz uma análise de LDA, que é para uma análise linear discriminante, para ver se realmente esses agrupamentos se confirmam com uma estatística, né, de P. Mas o que eu pretendo fazer com esses bichos para qualificação é justamente tirar as medidas de todos eles e aplicar essa técnica, mas utilizando algum tipo de ordenação parcial para ver se a geografia, né, se os dados geográficos de altitude, latitude e longitude vão influenciar nas medidas morfométricas. Então, isso é uma das perguntas também que eu tenho para minha qualificação. E aí, sabendo ou não, né, se a geografia vai influenciar nessas medidas, quais medidas são influenciadas e se eu retirar essas medidas da análise, como que esses agrupamentos vão ficar no dendrograma. Então, é uma parte da minha qualificação. Eu espero conseguir responder essa pergunta, né, até o final do ano, com os bichos medidos. Perfeito, muito bem.
¿Alguien más? Si no, ya un minutito más. y Ótimo. Passamos à seguinte. Obrigado pelos links, Sabrina. Vai ser de grande ajuda. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Eder, de nuevo, muito obrigada. Vamos continuar com a seguinte palestra. Obrigado pela oportunidade. Tchau, gente. Até mais. Josuá, você está aí? Ah, estou vendo você. Então, Josuá Pablo Farias Tenório Cavalcante nos vai apresentar adições taxonômicas ao gênero Leptogenes, Roger, 1861, e Menoptera formicida na América Central. Bem-vindo, Josuá. Bom dia, está me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Consegue ver o slide aqui? Tá tudo certo? Sim, só ainda falta... Isso, agora sim, tela cheia. Muito obrigada. Pode começar. Beleza. Então, bom dia a todos. Meu nome é Joshua. Eu estou aqui para apresentar o meu projeto de mestrado que está em andamento, intitulado Adições Taxonômicas ao Gênero Leptogenes na América Central. E eu também sou orientado pelo professor John Latke. Bom, primeiramente, apresentando o gênero a vocês, né? O meu objeto de estudo é o gênero Leptogenes, que possui mais de 300 espécies descritas para todo mundo, e fazendo disso, dessa forma, sendo o maior gênero em número de espécies da subfamília Ponerine. Nós conhecemos 84 espécies para o continente americano, e como vocês podem ver na imagem ao lado, esse gênero possui uma distribuição pantropical. O forrajamento, na maioria das espécies, é noturno, porém, nós já conhecemos algumas espécies com forrajamento diurno também. A nidificação, ela ocorre principalmente no solo, em troncos e galhos caídos, mas também são encontrados alguns ninhos em cupizeiros abandonados. O que mais chama a atenção na morfologia de Leptogenes é a presença de um clípio relativamente alongado e projetado anteriormente, e as mandíbulas. As mandíbulas de Leptogenes podem variar desde arqueadas, como ilustradas aqui na figura A, até triangulares, como aqui na figura B. A presença de garras tarsais pectinadas também é uma característica extremamente importante, porque Leptogenes é o único gênero que apresenta essa característica dentro da subfamília Ponerine. A bibliografia entende que há uma tendência à especialização, por parte das Leptogenes na predação de isópodes terrestres ou de miriápodes, então esses artrópodes com um corpo semicircular, que tem um comportamento de se enrolar para se proteger dos predadores. Porém, há um artigo publicado em 2021 que mostra Leptogenes famélica predando escorpiões, possibilitando aí uma discussão, talvez Leptogenes não seja tão especialista assim, ou algumas espécies, pelo menos, podem ser mais generalistas, Mas ainda há muito o que conhecer sobre o comportamento desse gênero. Traçando rapidamente, assim, de forma básica, um histórico mais recente do histórico taxonômico, nós podemos ver que a maior parte dos trabalhos sobre taxonomia para o gênero Leptogenes têm sido publicados na Ásia. Há também uma revisão em 2014 para o gênero, para as espécies do gênero que ocorrem em Madagascar, e enquanto ao continente americano, nós temos uma revisão em 2011, realizada pelo professor John Latke, para todo o continente americano, e esses dois trabalhos aqui, em 2018 e 2022, com publicações, descrições de novas espécies para o continente sul-americano. Há também o livro Hormigas de Colômbia, que sintetiza uma série de informações importantíssimas e produz uma chave de identificação para espécies que ocorrem na Colômbia.
Entretanto, após a revisão de 2011, o gênero não foi estudado na América Central. E, além disso, uma série de amostragens, vários trabalhos, né, são realizados na América Central, visando entender a riqueza de espécies de formigas e artrópodes. Então, com isso, com esses projetos, há um acúmulo de material esse acúmulo que possibilitou o meu projeto de mestrado, que está sendo realizado da forma que é hoje. Então, esse material que nós temos aqui, que foi nos emprestado, estava sob posse do professor John Longino. Esse material foi acumulado a partir de uma série de coletas entre 2008 e 2016, intensivas, né, com padrões, padronizado, né, desde o sul dos Estados Unidos até o Panamá. Além do professor John Longino, outros pesquisadores participaram também, pesquisadores que participaram do projeto Lhama e ADMAC, né, esses que eu falei anteriormente, que visavam entender essa riqueza e diversidade de artrópodes e, posteriormente, de formigas na América Central. E, além desse material, nós estamos em contato constante com algumas universidades, como o professor Cambra, que enviou algum material da Universidade do Panamá, e o professor Milan, na Universidade Nacional Autônoma do México, que nós já entramos em contato, ele irá nos enviar também leptogenes da América Central. Então, com todo esse material, o meu objetivo geral é realizar adições taxonômicas ao gênero Leptogenes, né, a partir desse material coletado na América Central, que pertence ao professor Longino, e adicionar os empréstimos que eu consegui, né, inclusive com vocês, eu espero conseguir também. Então, os objetivos específicos do meu projeto são descrever essas espécies para a América Central, atualizar o estado de conhecimento de espécies encontradas no material, descrever fêmeas reprodutoras quando disponíveis, atualizar as descrições geográficas das espécies e elaborar uma chave dicotômica atualizada. Para a delimitação das espécies, eu vou realizar uma análise comparativa da morfologia externa, e os principais caracteres que eu utilizarei serão formato da mandíbula, posição, formato e tamanho dos olhos, o lobo propodial e pecíolo, né, tamanho, comprimento, largura, enfim. Medidas e índices morfológicos serão adaptados de LATIC 2011 e os mapas serão elaborados no Google Earth ou no Simple Maps. O que eu fiz até agora foi processar o material. Então, assim que eu cheguei aqui em Curitiba, eu peguei o material que estava na coleção Padre Jesus Santiago Moro, na UFPR, e processei. E aí eu acabei identificando 182 espécimes, sendo que esses 182, 70% desse material era oriundo do Brasil. Nós temos 18 espécimes da América Central, e de todo esse material eu pude identificar 6 espécies potencialmente novas, 6 morfoespécies ainda sob análise, que podem ser espécies novas ou variações morfológicas de espécies já descritas. Considerando que todo esse material seria novo, nós teríamos 9 novas espécies para o Brasil, 1 nova espécie para o Equador e 2 novas espécies para o México. Joshua? Oi? Só mais 3 minutinhos, obrigada. Tá, tudo bem. Então, processando o material que veio por empréstimo do Longino Lab, nós temos 180 espécimes, então estamos praticamente dobrando a coleção que nós tínhamos já aqui na UFPR. Desses espécimes, 8 morfoespécies que são possíveis espécies novas. Destaque para a morfoespécie JTL 027, que nós temos operárias mais fêmeas reprodutoras, e JTL 028, que temos uma reprodutora e operárias. Nós faremos a descrição completa dessas espécies. Destaco também uma fêmea reprodutora de Leptogenes rufa, uma reprodutora de Leptogenes gagates e de Leptogenes imperatrix. Dessas 3, nós não temos conhecimento da morfologia das reprodutoras, por isso que eu estou destacando aqui. Porém, essa Leptogenes gagates não é Leptogenes gagates, já pude identificar esse material. Trata-se de uma espécie nova.
mais uma com uma reprodutora. Faremos essa descrição também. Então, os próximos passos para o meu projeto são, de fato, descrever essas espécies que, por enquanto, são apenas morfoespécies, visitar coleções, principalmente no Museu de São Paulo, né, na USP, elaborar essa chave de identificação e discutir a biologia das espécies da América Central, e assim eu fecharia o meu projeto de mestrado. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer a todos que prestaram, que estiveram aqui assistindo a minha apresentação. Frisar também que nós precisamos de material emprestado da América Central e América do Sul também estamos aceitando leptogênese, porque vai enriquecer bastante o meu projeto e conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito interessante, muito linda sua apresentação. Vamos a abrir el espacio para preguntas. Pueden dejar en el chat. Aquí en YouTube. Felicitaciones, Joshua. Leptogénesis precisa trabajo adicional a la revisión de John. Mucho trabajo adicional a la revisión de John Dart. Felicitaciones de Adrián Valeu, Troya. Adrian. Corina, Sí, buenos días. buenos días. Sí, no pude estar al comienzo de la exposición de Joshua, entonces tengo una pregunta que quizás no relevante, quizás sí. Joshua, bueno, primero parabéns por el trabajo con Leptogénesis de América Central. ¿Você tem material de grupo Pusila? ¿Ha hecho algunas delimitaciones de especies del grupo Pusila? Bem poucas. Bem pouco material. Inclusive, eu comento isso corriqueiramente aqui com os meus colegas. O material que eu mais tenho espécies, eu não me lembro agora qual é a espécie, mas eu tenho 20 espécimes. ¿Espécimens o especies? Espécimes. Da espécie que eu mais tenho material, são 20 indivíduos. Então, nós precisamos bastante de material, sabe? En la parte final de su palestra entendí que você va a trabajar formas de Sudamérica o hasta México hasta Panamá. Então, o meu projeto de mestrado é América Central. Mas com esse processamento aqui da coleção que nós temos aqui do Brasil, nós podemos ver um grande material para a América do Sul também. E aí nós pensamos em fazer trabalhos paralelos, assim, com a fauna aqui da América do Sul também. Nosotros pretendemos hacer trabajo con Leptogénesis de Colombia, entonces podemos estar en comunicación para, pues, aunar esfuerzos y evitar duplicación de alguna posibles nuevas novedades. Sim, com certeza. Adoraria. Bueno, felicitaciones una vez más para você y para LabQLab. Muito obrigado. Gracias, Fernando. Adrián dice, tomara que possa descrever a nova espécie da Cordilheira del Cóndor. Ela já foi examinada pelo João. De YouTube. Maicon Souza. Qual a forma mais efetiva de coletar essas leptogêneses? Da coleta dessas leptogêneses? Então, essa é uma questão muito difícil, porque nós temos tão poucos nas coleções exatamente por não conseguir coletar, né, de forma efetiva. A gente coleta bastante macho, nós temos uma série incrível de machos aqui, né, em Malese, mas sem operárias nós não temos nem como associar alguma espécie conhecida, né? Então, eu não sei responder essa pergunta. Eu também gostaria de saber como coletar direito os leptogêneses. Ok, muito obrigada.
Bueno, más comentarios de YouTube. Bravo, parabéns, Josué, pelo trabalho, de Alan, Christian. Ok, então, se não temos mais perguntas, muito obrigada. Vamos a pasar a la siguiente presentación.